Então vamos lá, então a gente está fazendo a aula hoje, né? Eu vou fazer o seguinte, nós estamos trabalhando, eu acho, desde a aula 4, numa eletrodinâmica logarítmica. E aí a gente já reduziu uma série de aspectos ali, mas uma dúvida que surgiu, e aí eu vou voltar aqui, que é o seguinte, vamos olhar um caso não linear geral ainda. Depois a gente pode particularizar para qualquer lagrangiano, mas quando a gente discutiu o tensor de energia momento caso não linear, a gente discutiu um caso geral, se eu voltar só aqui. Mas eu quero chamar a atenção para um resultado que pode simplificar muito a vida em situações mais gerais. Então vamos pensar de novo como a gente estava fazendo. Nosso lagrangiano não linear geral depende dos invariantes f e g. A gente já definiu o nosso f é menos 1/4 de f i ao quadrado. O nosso g é menos 1/4 do f escalar f tio. F escalar f tio significa a contração total. Só para lembrar se eu botei é menos 1/4 menos 2. Tá certo. Bom, então, lagrangiano geral. Nós tínhamos tirado, então, não vou refazer, né? Nós tínhamos tirado tantas equações de campo, nesse caso geral, que se escreviam desse modo assim, né? Se tiver uma corrente externa ou se estiver no ar, não importa. Mas o que é importante é essa estrutura aqui. Então, em geral, nos casos não lineares, se considera o lagrangiano dependente só de f. Esse termo aqui aparece quando a gente está considerando possíveis, se ele aparecer em potências que forem ímpares, né, ele quebra a paridade. Quer dizer, esse termo f efetivo, puro, ele viola a paridade. No caso de Born-Niefeld, isso não acontece. No caso de Born-Niefeld, o lagrangiano de Born-Niefeld depende de f e de g, só que as potências de g são sempre potências pares, né? Então, esse termo aqui, que é, na verdade, f efetivo, né, só para lembrar, f mini, f tio mini, que é o menos 1/4, né? Então, tá aqui, o g. O g, na verdade, é o E escalar b. Quando a gente faz uma decomposição em componentes e usa lá, né, as associações entre as componentes de F e F com os campos eletromagnéticos, o G sai E escalar B. E aí, claro, por paridade, esse cara muda o sinal e esse não. Então, isso aqui é um pseudo escalar. Então, isso quebra a paridade. Mas se as potências de G aparecerem potências pares, né, aí, potências pares, né, então aí a gente não tem problema com quebra de paridade. Normalmente, né, nos casos não lineares, mais comuns, mais correntes, se trabalha com lagrangiano L de F. Então, vamos deixar L de F de G. E aí a gente vê o seguinte, as equações de Maxwell, né, então ficam desse modo aqui. A parte homogênea, ela não muda, porque ela é um resultado das identidades de Bianchi. Então, é o fato de F, né, ser dLi ali menos dLi ali, que garante essas equações de Maxwell. Então, aqui está o conjunto, né, de equações de Maxwell, no caso, no linear geral. Certo? Bom, então vamos fazer a seguinte coisa. A gente sabe que quando a gente passou para componentes, Só uma pergunta. não? Essa questão de quebra de paridade em teorias não lineares, o que é internamente? O que você está dizendo que o campo elétrico não quebra, o campo magnético quebra? Isso. Mas isso seria com as equações de Maxwell com uma fonte externa. Não, independentemente, eu diria, porque, na verdade, né, quer dizer, quando você identifica que as componentes, né, são as componentes espaciais, F0i é o campo elétrico, FJ é menos o campo magnético, menos FJK, VK. Depois a gente tem o F-tio, 0i, eu vou para o igual, né? Isso aqui fica o DI. E o F-tio IJ Epsilon IJK PK. Quando a gente vai para o dual, o E vai em B e o B vai em menos E. Por isso que o sinal menos desaparece. Então, naturalmente, quando você faz essa contração
Perfeito. Independentemente de ter fonte ou não. Agora, como é o gradiente de φ? É o gradiente de φ menos dA dt. E d é o rotacional de A. Então, independentemente de escrever as equações de Maxwell e olhar o que são as fontes, a própria estrutura dos campos já me diz o que é vetor e o que é pseudo-vetor. Como o quadrivetor a mim é um vetor verdadeiro, então isso aqui é um escalar, isso aqui é um pseudo-escalar, isso aqui é um vetor, isso aqui é um escalar, isso aqui é um vetor. Então, quando eu fizer uma transformação de paridade, esse cara não muda de sinal, né? Ele é um escalar. Eu poderia explicar melhor por que, por definição de vetor, isso, ou por definição de fonte? Como? De fonte. A fonte. Não, independentemente de fonte. É só pela definição dos campos em função dos potenciais. O que conta aqui é o seguinte: esse potencial é um potencial escalar. A gente sabe lá da eletrostática. E esse potencial aqui é um potencial vetor. Então, sabendo a natureza dos potenciais, independentemente de você precisar, então, quando você escreve assim, divergência de E igual a ρ, você poderia pensar, se eu faço uma transformação de paridade, isso aqui é derivado em relação às coordenadas, troca de sinal. Esse cara aqui é uma densidade, é carga por unidade de volume, então não tem nada a ver com paridade, então não muda de sinal. Aí você fala, então o campo elétrico vai mudar de sinal para poder dar, não dar violação de paridade. Você poderia pensar assim, mas não é assim. Independentemente da fonte, você já sabe que o é um pseudo-vetor pela definição em função dos potenciais. Esse é um escalar. Então ele não muda de sinal sobre paridade. Esse é um vetor, então ele se reflete sobre paridade. Então quando você vem para cá, o gradiente são derivados espaciais, então troca de sinal. O φ não troca de sinal. O tempo não troca de sinal. O A troca de sinal. Então você tem um sinal menos aqui, um menos aqui. Então E vai em menos E. Então a própria definição dos potenciais. Depois, B é um rotacional. Esse cara aqui troca de sinal por paridade. Esse cara é um vetor, troca de sinal por paridade. Então, V dá em mais V. Então, V é um pseudo-vetor. Então, independentemente de você olhar para as fontes, a própria definição dos campos em termos dos potenciais. Agora, claro, você parte dessa construção aqui. Você parte do fato de que os potenciais são um escalar e um vetor. Vetor verdadeiro, e não um pseudo-vetor, certo? Então, quer dizer, a parte do não linear não entra, né? Não entra, exatamente. A não linearidade, ela, se é linear ou não linear, isso não importa. Isso aí Legal? Vamos lá, então, há uma simplificação assim. Quando a gente trabalhou nos casos aí, mais especiais, casos particulares, a gente deveria sempre escrever, observe o seguinte, quando você... Oi? Eu vou fazer uma pergunta já. Eu não sei se tem E interno B na minha teoria ou não. Certo. Daí eu sei que na interação fraca quebra a paridade, mas quebra na parte de matéria, de neutrinos, etc. Daí, essa quebra de paridade entre o campo eletromagnético, ela é uma coisa que não tem nada a ver com interação fraca. Não tem. Você pode se perguntar, a gente sabe que a interação eletromagnética é uma interação, ela é um recorte da interação eletrofraca. Então você pode se perguntar, quer dizer, quando eu vou analisar essa discussão das paridades em cima do eletromagnetismo, eu tenho que recorrer à interação eletrofraca para perceber, ou a interação eletromagnética sozinha já me diz isso. Então eu diria, nesse caso, alguns aspectos do eletromagnetismo, eu preciso consultar a teoria eletrofraca. Esse aspecto, não, independentemente de estar dentro da teoria eletrofraca quebra a paridade, na verdade quebra CP, né? Quebra P e C. Mas a interação eletromagnética, não. Agora, a teoria eletrofraca ela quebra CP no setor de quarks carregados, das correntes carregadas, perdão, não é, das correntes carregadas, isso. Então, eu diria que, para olhar essa discussão, quando você identifica lá na teoria eletrofraca os campos que vêm de SO2 e o campo que vem do U de hipercarga e faz a rotação que o mecanismo de Higgs te obriga a fazer, né, para poder definir os campos físicos com massa definida, essa construção que não passa por aqui, não é afetada pelo setor que quebra a CP. Agora, aí tem uma pergunta. Já que teve um setor que quebrou CP,
não seria bem-vindo ter o setor vetorial, também, né? Quebrando também, quer dizer, essa quebra de CP seja uma coisa só de neutrinos, ou seja, uma coisa típica de uma interação. Não, você poderia, eu acho que é razoável. Eu acredito que todos os fenômenos eletromagnéticos que a gente conhece até hoje não violaram o CP. Mas, vamos dizer, nada impede que, não é um princípio fundamental, nada impede que, sei lá, com a física do LHC ou com alguma física mais refinada, de repente até pelos fenômenos não lineares, você possa descobrir algum resultado eletromagnético que viole CP ou que viole T. Então, em geral, a gente não tem acesso, ainda não teve acesso experimental a nenhuma, a interação eletromagnética preserva a paridade. A interação eletromagnética até hoje não mostrou que quebra a paridade. Mesmo na época de Chern-Simons, né, no início da década de 90, quando se estudou mais Chern-Simons, supercondutividade a altas temperaturas críticas, né, de cerâmicas supercondutoras, né, a formulação de Chern-Simons, ela quebra a paridade. Mas aí se viu, os fenômenos eletromagnéticos não quebram a paridade. Então o que se fez? Se adaptou Chern-Simons para não ter violação de paridade. As amostras supercondutoras, nenhuma delas mostrou violação de paridade. Mas assim, não é garantido que é impossível que a interação eletromagnética quebre a paridade. Não, é possível. Nós não conhecemos nenhum resultado que mostre quebra de paridade. Você pergunta, então, será que eu poderia introduzir, vamos só para ter uma ideia, né? Tem um eletrodinâmico, vou botar aqui. Vou botar em termos dos campos A e B para ficar mais visível. Então nós temos aqui no meio, né? Aqui é o quarto, né? Menos um quarto de F mini. F mini é um meio de A2 menos T2, né? Depois, a pergunta, aqui, claro, no eletromagnetismo, nós não colocamos esse termo, poderíamos colocar, é invariante de Gauge, é escalar de Lorentz, isso aqui é um escalar de Lorentz, não quebra a relatividade, porque isso aqui é F, T, mini, F mini, é tudo covariante. Agora, eu não introduzo esse termo na eletrodinâmica usual, porque esse termo aqui dá para nós uma derivada, né? Esse termo aqui, ele é, na verdade, uma quadriderivada. Esse termo aqui, na verdade, é isso aqui. Vou botar assim, é F mini, F til mini. Esse termo aqui a gente escreve desse modo, no meio, usar aqui a definição do dual, do epsilon mini, capa lambda, aí mantenho esse F mini, e aqui eu coloco F capa lambda, introduzir a noção do dual. Agora, esse termo aqui é T capa a lambda menos D lambda a capa. Devido a essa antissimetria, esse termo aqui eu posso escrever como 2 vezes T capa a lambda. Só, a antissimetria. Esse 2 aqui cancela esse 2. E aí isso dá para a gente epsilon mi capa lambda, F mi a capa, né? A lambda, T capa lambda. Só falando uma coisa assim, né? Isso aqui eu sei que é isso aqui, você vai dar menos um quarto disso aqui, vou colocar assim, então vai dar menos um oitavo, desculpa, né? Vou substituir, menos um quarto, menos um oitavo, então dá menos um quarto. Beleza. Agora, eu posso escrever esse termo aqui, vou apagar isso aqui. Podemos escrever esse termo aqui como uma derivada, né? Atuando no conjunto todo aqui, nesse conjunto. Você quer um d capa de menos um quarto. Podemos até escrever assim. Vou botar a derivada, vamos botar primeiro assim, fica mais imediato. Menos um quarto, né? Mini capa lambda, F mi a lambda. Então, claro, estou tirando essa derivada do produto, vai me dar a derivada desse cara, que é esse termo. Mas vai reproduzir um termo novo que eu tenho aqui que cancelar, para poder ficar com identidade. Então, vou jogar aqui mais um quarto de epsilon mini capa lambda, TK é mini a lambda. Essa aqui é uma identidade, a chamada regra de Leibniz da derivada. A derivada do produto é a soma das derivadas. Então, quando eu somar essa derivada aqui com essa, cancela e sobra justamente essa derivada aqui. Então tá. Agora, esse termo aqui, devido à antissimetria em mi capa lambda, isso aqui me dá exatamente a identidade Bianchi. Então, isso aqui é zero pela identidade Bianchi. Então, esse termo é uma quadriderivada. Aqui para nós, né? Então, eu posso escrever esse termo aqui. Se eu fizer o capa igual a zero, isso aqui vai ser derivada temporal de quem? De menos um quarto. Aí eu vou ter epsilon mi capa, vai ser epsilon i j
né? Agora, esse cara aqui, puramente espacial, então isso aqui é justamente F, isso aqui vai dar o B. Isso aqui vai me dar o potencial vetor A. Então isso aqui vai dar, só não vou fazer os cálculos, mas isso aqui dá alguma coisa, a derivada temporal de alguma coisa que é B escalar A. Tá? Isso aqui vai me dar o B, isso aqui vai me dar o A, a parte vetorial, tá vendo? Tem a derivada total desse tempo, e aqui eu tenho uma derivada espacial, deve dar um gradiente. Agora, claro, tem duas possibilidades aqui. Se esse índice aqui é latino, então o zero pode estar aqui, e aí esse índice vai ser espacial. Então você vai poder dar o campo elétrico. Vai poder dar o campo elétrico. Se esse cara aqui é zero, né, então isso aqui vai me dar o campo elétrico, não é escalar A. Depois, esse cara aqui também pode ser zero, aí vai dar de novo Agora, quem pode ser zero é esse cara aqui. Quando esse cara aqui for zero, esses três índices aqui vão ser espaciais. Então vai aparecer alguma coisa aqui. Bom, deixa eu pegar, deixa eu botar assim. Desculpa, que vai aparecer então algo positivo. Que vai aparecer. Quando esse cara aqui for zero, vai ficar 0i. Isso aqui é o campo elétrico, vai ficar 0i. E esse cara aqui vai ser um índice espacial também. Então vai ficar campo elétrico, mas vai ter esse epsilon aqui. Então você vai ficar vetorial A. Esse termo aqui vai dar divergência vetorial A. Agora, quando esse índice aqui for espacial, temporal, perdão, esse índice aqui então vai ficar mais B φ. Então a gente mostra que, na verdade, esse termo aqui, ele vai ser a derivada temporal de D escalar A, mais uma divergência. Derivada temporal, mais uma divergência disso aqui. Ou seja, é uma derivada total no espaço-tempo. Tem uma derivada temporal. Então, esse termo, para efeito de equação de campo, ele não interfere. Ele é um termo de superfície. Então, a gente não coloca. Mas agora, você poderia se perguntar, vamos supor que eu queira construir um modelo não linear. Não, vou fazer uma aerodinâmica não linear da seguinte maneira. Vou fazer assim. Vou botar aqui um parâmetro alfa. Aí podemos pegar aqui o F, né? Aquele F assim. Vamos botar aqui menos alfa sobre 4. Vou botar assim. Vamos botar no F. Mais alfa sobre 2. É 2 menos B2. Vezes esta aqui. Então agora eu tenho alguma coisa que é cúbica dos campos. É um escalar de Lorentz? É cúbica nos campos, é um termo de alta interação por fora. Só que esse termo aqui é escalar e esse é pseudo-escalar. Então esse termo aqui quebra a paridade. Então você está introduzindo aqui uma modificação aqui e quebra a paridade. Um termo que assim, então, numa formulação não linear, você pegar um termo desse tipo, né, qualquer potência de F vezes G é sempre um escalar mesmo um pseudo-escalar. Então você vai poder, para não linearidade, claro, propor. Agora, esse modelo não linear que viola paridade, quais seriam as características fotofísicas de propagação das ondas, por exemplo? Que física a gente extraía de uma formulação não linear que viola a paridade? Eu posso estudar. Uma tarefa até, quem quiser, por exemplo, olhar esse modelo. Não é o modelo de Euler-Heisenberg, porque o Euler-Heisenberg ele dá 2, o Euler-Heisenberg é 2 menos B2 ao quadrado, um parâmetro alfa e um beta, que é escalar B ao quadrado. Então o Euler-Heisenberg ele é quarto dos campos, ele não viola a paridade. O Euler-Heisenberg é máximo mais isso aqui, então não viola a paridade. Estou colocando esse modelo, estou só fazendo um exercício meramente teórico, eu não sei que consequência isso pode ter, mas eu perguntaria, considerando esse modelo aqui, que é cúbico, tem interação cúbica e viola a paridade, o que isso aqui poderia nos dar? Onde é que eu vou ver alguma coisa interessante? É uma pergunta. Então você pode construir agora, nós não temos assim ainda evidência experimental de violação de paridade. Oi? Não existe no... Não, tem sido procurada, justamente quando os supercondutores de tipo essas cerâmicas apareceram, né, a supercondutividade RAITC no início da década de 90, você tentou ver se você não teria situações com amostras que apresentassem violação de paridade. Então essa é a pergunta. Nós não temos assim exemplos de violação de paridade na interação eletromagnética, mas não pode dizer que não existe. Então, a gente está partindo do pressuposto. O Charles aí pode falar. Agora muito com o
Sei? Tá? Então, você lembra lá do pessoal lá? Então, quando você faz aquele campo, mais potenciais. você tem a parte da derivada total, mas tem uma outra parte que não é derivada total. E ela está presente, não vai transformar em anatomia, né? E ela está justamente violando a qualidade, né? Por definição. Então a pergunta é, vamos tentar ver assim, que tipo de efeito eu posso ter numa eletrodinâmica com violação de paridade e do qual eu possa fazer um teste experimental. Aí verificar se você pode ter um evento realmente em que você tenha violação de paridade no setor eletromagnético. Eu acredito, né, que com essas formulações não lineares seja possível, apesar de que, em geral, todas as formulações não lineares, né, elas são construídas já para não violar a paridade. O G, ele aparece, quando aparece, né, nem sempre são muito populares as formulações com o G. Bornífero tem o G. Bornífero apresenta o G com potência pi. Bornífero tem o G e não viola a paridade. Mas a pergunta é, essa que eu coloquei aqui para vocês, que é uma eletrodinâmica possível. Só que uma interação, né? Eu tenho, na verdade, aqui eu tenho, em termos de potenciais, né? Aqui eu tenho campo, posso botar assim, né? F, né? Certo. Então, uma interação quântica. Eu tenho aqui E2 menos B2 e aqui eu tenho E escalar B. Então, eu tenho dois campos elétricos e dois campos magnéticos nessa interação. Então, essa interação aqui viola a paridade por causa desse G. Pergunta, o que pode sair daí? Em termos de, por exemplo, propagação da luz, coisas assim. Então, o que nós estamos estudando aqui? A gente está vendo, uma coisa que a gente pode fazer é colocar... Oi? O que se diz com propagação da luz? Propagação da luz é o seguinte, imagina que você vai estudar efeito não linear usando a seguinte situação experimental. Você tem um campo magnético fixo no laboratório, um campo magnético externo, que pode ser muito intenso, e você joga um laser, que vai se propagar no vácuo em presença desse campo magnético. Então, você tem a luz se propagando no meio onde existe um campo magnético. Esse campo magnético, ele pode ser constante, inclusive, mas isso aí está dizendo o seguinte, os seus fótons vão se acoplar a esse campo magnético. Então, por exemplo, um fenômeno que aparece chamado o photon splitting. O splitting do fóton significa o seguinte, imagina um fóton, uma onda eletromagnética, passando no meio onde existe um campo magnético externo. Tem um campo magnético aqui. Essa onda vai passar por aqui. Pode acontecer, já apareceram situações desse tipo, é que esse fóton aqui, por estar interagindo com esse campo magnético, ele se split em dois fótons. Então você tem um fóton indo, né, em dois fótons com frequências diferentes. Então você aqui, quer dizer, você tem esse fóton físico que vem, ele vai interagir com o campo magnético e vai produzir dois fótons. É o que a gente chama de photon splitting. Então, esse é um efeito que você pode estudar. Então, numa teoria não linear, num modelo não linear, você vai estudar essa situação. Como é que você vai estudar essa situação? Você diz, eu tenho um campo magnético externo. Então, o que nós fizemos em eletrodinâmica logarítmica. Então, meu campo magnético total é o campo magnético fixo do laboratório, o campo magnético de fundo, vamos chamar aqui de velho, vamos chamar de zero mesmo. É o campo magnético fixado no laboratório, mais o campo magnético da onda que se propaga, da perturbação que está se propagando. O meu campo elétrico não tem fundo nenhum, então o campo elétrico total é o próprio campo da onda. Então, a onda que se propaga, ela tem D pequeno e E pequeno, mas tem um campo magnético externo aqui. Então, quando você tiver essa interação aqui, se tiver esse tipo, algo desse tipo assim, ó, E2, e aí aqui você tiver E escalar B. São os dois termos que aparecem, esse modelo público. Então, a brincadeira que eu coloquei aqui. E o outro termo é do tipo B2, E escalar B. Então, aqui você vai dizer que o E2 é o próprio campo da onda, o E2. E aqui você vai ter E escalar B0 mais B. E aqui você vai ter B0 mais B ao quadrado
vou gerar um termo aqui que vai ter B0 ao quadrado. Posso pegar esse termo quadrático aqui, que vai ter esse ego, que é alguma coisa desse tipo assim, ó, B0 ao quadrado. Aqui eu vou ter três termos aqui, B0 ao quadrado, mais 2 vezes B0 escalar B, mais B2. E aqui eu vou ter isso aqui. Então, um termo que vai aparecer aqui, claro, o primeiro termo que vai aparecer aqui é B0 ao quadrado, vezes E escalar B0. B0 ao quadrado é escalar B0. Esse termo aqui é linear no campo elétrico. O campo B0 é constante, esse campo aqui é um campo linear em E. Então esse termo aqui é uma derivada total, porque isso aqui é menos gradiente do potencial da onda, menos dAdt. Vou chamar tudo pequeno, tudo que é da onda que está se propagando é pequeno. Então esse termo aqui é uma derivada total, eu posso escrever ele assim, isso aqui é B0 ao quadrado, que é um escalar, vezes B0 componente I é componente I. Isso tudo aqui é constante, então essa derivada temporal pode atuar no todo, quer dizer, isso aqui é ddt. Agora, eu esqueci os sinais, tá? Mais gradiente do φ. Vou botar gradiente e botar PI do φ. Então tá legal. Então, isso, como isso tudo aqui é constante, esse termo aqui é uma derivada temporal e uma derivada espacial. Então, esse termo aqui não conta para a equação do movimento. Aí eu vou ter o termo misto, 2p0 escalar b, vezes, vamos ver ainda, esse termo aqui é escalar b0. Esse termo aqui também, ele vai ter a mesma propriedade. Isso aqui vai dar um RIPJ. Então vai dar um termo mixto aqui, isso aqui é constante, é constante. Então, provavelmente esse termo também eu vou poder escrever como uma derivada total, mas vai começar a aparecer termos mais interessantes. Por exemplo, quando eu pegar esse 2b0 escalar b, vezes esse E escalar b aqui. Então esse termo aqui já é um termo cúbico. Então é um termo cúbico, então temos 3 fótons. Então tem 3 fótons alfa interagindo. 3 fótons no mesmo ponto. O fóton associado a esse campo aqui. Então, a gente já começa a ter essas interações. Essa onda vai se propagar. Então, se eu quiser, por exemplo, olhar só as equações, o nível linearizado, eu vou poder estudar ondas planas se propagando nesse meio. E aí, quais são as propriedades dessa onda? Será que eu vou ter algum tipo de refringência? E aí você pode chegar, fazer um experimento, né, com um campo magnético, verificar se você tem algum resultado compatível com a física, a propagação das ondas que saem desse modelo. Então, quer dizer, eu acho que quando você tem um modelo não linear, a melhor coisa que você pode fazer eu acho que o melhor teste de um modelo não linear é você estudar a propagação de ondas, né, em campos eletromagnéticos externos intensos, né? Então, por exemplo, uma onda de um laser se propagando num campo magnético externo bem forte. Ou então, por exemplo, pegar um tipo de um capacitor, onde você tem um campo elétrico constante aí dentro, e jogar um laser aí. Faz uma onda se propagar entre as placas do capacitor, você vai ver como é que essa onda vai reagir à presença desse campo magnético. Quer dizer, uma teoria não linear, ela te dá isso. Eu acho que é a melhor coisa. É mais fácil você verificar sempre experimento de luz com luz do que experimento de luz com matéria carregada. Uma teoria não linear. Então, isso eu estou dizendo. Então, pode se perguntar, o modelo que quebra a paridade através da não linearidade, será que ele pode levar a algum efeito físico consequente, mensurável, que diga, não, eu tenho aqui um exemplo muito claro de uma situação eletromagnética com quebra de paridade. Elas têm isso outro dia. Então, vamos voltar lá. Quando você junta diretamente com Interação prática, certo? Você, a tendência que é matemática, assim, né? Sim. Generalizar, né? Generalizar a paridade, a paridade é uma coisa mais universal do que... Você está buscando, será que eletromagnetismo e interação fraca não tem uma origem comum? É isso que você está buscando, aí você faz a interação eletrofraca. Agora a pergunta por exemplo, você fala espalhamento elétron-elétron. 2 elétrons são espalhados. Em geral, a eletrodinâmica diz para a gente, é o elétron que a gente usa, que é a formulação de Dirac, corrente elétrica interagindo com o campo eletromagnético.
elétron, espalhamento elétron, troca fótons. Então, vem esse elétron aqui, vem esse elétron aqui, eles trocam fóton e interagem. É um processo de fusão. Agora, no eletromagnetismo, a única coisa que está em jogo aqui é o fóton. Agora, se você pensar que o elétron, ele não tem só interação eletromagnética, ele tem interação forte também, interação fraca também. Você poderia pensar, então, o elétron não precisa trocar só fóton, o elétron pode trocar também aqui um Z0. Então, eu vou ter a contribuição, uma correção ao espalhamento elétron-elétron devido à troca de Z0. Você pode pensar, vamos mais longe. Não, nós temos uma pessoa aqui da gravitação. O elétron tem massa. Então o elétron também pode trocar grávido, como o próprio outro elétron. Então vamos ver, o elétron está aqui. Esse elétron também tem uma interação gravitacional com o outro elétron. Ele vai trocar grávido. Spin 2. Então a pergunta, o que é, afinal de contas, né? Eu estou medindo quando eu pego um espalhamento eletromagnético, um espalhamento elétrico. Na literatura eu nunca me lembro se esse é o efeito, se é o espalhamento baba, mas é o espalhamento elétron. Muito bem. Então, afinal de contas, o elétron, quer dizer, no meu caderninho de eletromagnetismo, ele só vê o fóton. Mas a natureza não é o meu caderninho. O elétron tem carga fraca também. O elétron também troca Z0. O elétron tem massa, ele também troca grávido. O elétron só não troca blue, porque ele não tem os números quânticos da QCD, ele não tem número quântico de cor. Mas o elétron tem carga eletromagnética, o elétron tem carga fraca, o elétron tem carga gravitacional, massa. Então, agora, o que está em jogo? É quando eu escrevo a seção de choque, que a gente estuda lá, o espalhamento elétron, em geral, nos livros, né? A gente estuda isso aqui. Muito bem. Agora, a vida não é isso. No LHC, por exemplo, ou no antigo LEP, né? Não no LHC, mas no LEP, os elétrons também trocam os Z0. Então, temos que introduzir essa correção. Agora, claro, tudo vai depender do momento transfer. Quando esse elétron sai daqui e vem para cá, ele troca o momento. Então, quer dizer, o momento que entra aqui é esse momento mais esse momento. Então, o momento que o fóton trocado vai ser a diferença entre o momento final e o momento final. Porque o momento inicial, a gente tem conservação de energia e o momento aqui no vértice, né? Então, vai aparecer aqui é esse propagador, é 1 sobre Q2, que é o propagador do fóton. Nesse caso aqui, vai aparecer 1 sobre Q2 menos a massa do Z ao quadrado. Esse momento transfer, se ele for muito grande, tiver uma transferência de momento muito grande, se esse elétron é muito energético, como lá no caso do LEP, esse elétron chegava a ter energia de 200 GeV, 100 GeV, a energia no centro de massa era 200, então um elétron com 100 GeV é um elétron muito acelerado. Né? Então o momento de transfer é grande. Então isso aqui, essa massa é grande, essa massa aqui é da faixa de 90 GeV. Então, se esse momento de transfer chega na faixa de 90 GeV, esse denominador se torna muito pequeno e esse processo começa a ser muito sensível. Aqui, por exemplo, agora, se eu tiver elétrons na faixa do MeV, se eu estou espalhando elétrons com pouca energia, então esse momento aqui é pequeno. Então esse tempo é como se isso aqui fosse zero frente a isso. Esse momento fica na faixa de MeV, e isso aqui, MeV ao quadrado, isso aqui é 100 GeV ao quadrado. Então esse termo aqui domina sobre esse, então esse processo, esse denominador é muito grande, isso aqui tende a zero frente a isso. Esse denominador é muito grande, então esse processo é muito supresso. E aí, esse processo aqui é dominante. Aqui, o grávido não tem massa. Você poderia dizer, não, mas então o processo do grávido deve ser muito importante, porque é tão importante quanto o do fóton. Só que a constante de acoplamento aqui, é a constante de acoplamento aqui. Quer dizer, esse gráfico aqui, ele tem aqui e aqui. Então esse gráfico aqui é de ordem alfa. Ou seja, ele é de ordem 1 sobre 137. Esse processo, elétrons trocando fótons, ele tem um fator de 1 sobre 137. Esse aqui, além dessa constante de acoplamento ser pequena, vamos dizer, a constante de acoplamento fraca, vamos chamar assim, Chewink, ser fraca, ela é cerca de 100 vezes menor do que a constante de acoplamento eletromagnético, eu tenho essa grande massa aqui no denominador para puxar esse gráfico cada vez mais para baixo. Agora, no caso do gráfico, a situação é que quem é a constante de acoplamento gravitacional? É a constante de Planck. É a constante de Planck, é o comprimento de Planck, é o kappa,
aqui é muito pequeno, quer dizer, é na faixa de 10 elevado a 19 GeV, a menos 1. Então eu tenho uma constante de acoplamento mínima, irrisória, que vai puxar esse gráfico para baixo. Mesmo que esse denominador possa ser grande, ser pequeno, tá? Esse gráfico intermediário poderia dar uma contribuição grande, a constante de acoplamento mata esse gráfico. Então, quer dizer, para efeito, física é uma ciência aqui, de aproximação, a eletrodinâmica vai até a 12ª casa decimal, 13ª casa decimal, com muita confiança. Então, esse gráfico aqui, ele está lá para as casas decimais muito mais avançadas, às vezes também. Então, domina esse gráfico aqui. Agora, se eu tiver elétrons com alta energia, esse gráfico aqui começa a ficar importante. De repente, pode ficar mais importante do que esse, porque isso aqui tende a zero. Porque quanto mais esse momento transferido, quanto mais o elétron transferir o momento, mais ele vai estar próximo de excitar a massa do Z0. Ele vai poder excitar o Z0. O problema é que o elétron ele tem tão pouca energia disponível que ele não consegue excitar o Z0, porque a massa do Z0 é na faixa de 91 GeV. Então eu preciso ter muito momento, né? O elétron precisa dispor de muito momento para, ao ser espalhado, ele jogar um momento, ele dar disponibilidade de um momento alto para excitar o Z0, que é quando esse momento aqui tende a própria massa do Z0. E esse denominador tende a zero e esse gráfico começa a ficar importante. Então, por que eu estou falando tudo isso aí? Porque, afinal de contas, né, o que a gente tem que levar em conta, né, quando a gente está estudando o eletromagnetismo? Eu consigo recortar o eletromagnetismo da interação fraca nessa situação, se eu estiver falando de elétrons pouco energéticos. Porque o elétron, no caderno, né, no livro de eletromagnetismo, ele não vê o Z0. Mas no livro de elétron fraca, ele vê o Z0. Então depende de agora, a natureza, ela não está sabendo em que livro você está usando. Está tocando a música dela. Oi? Na eletrofraca, tem um discurso que o elétron tem um neutrino. Também, pode ser. E daí aquele neutrino que é o responsável pela quebra da paridade. Isso. Não é esse o discurso? É. A pergunta é o seguinte, e o Z0 ficou como... O Z0 é um vetor normal. Agora, se você tiver o teu Z0, o teu E interno B, se tiver com Z0, o E ligado ao Z0, numa foto, você poderia, daí dizer, bom, eu estou com isso aí, o meu Z0 agora, ele também é responsável pela interação fraca, pela quebra de paridade. Sim. Então, quer dizer, só não faz esse gráfico do Z0. Então, quer dizer, essa que vem a questão. Será que é o neutrino o responsável pela quebra de paridade? É só por causa do neutrino? Sei. Ou é uma conjuntura? Quer dizer, onde pode entrar o Z0, etc. Vou te dizer. Não, você sabe. Será que a gente só está vendo a quebra de paridade, não do CP, a quebra de paridade? A quebra de CP, você só vê no setor de quartos carregados. A quebra de CP, ela está na interação entre os pontos. Só para lembrar do curso de eletrofraca, né? O arco U, o arco D, o arco C, o arco S, o arco T, o arco D. Uma quebra de CP nas interações fracas, ela se dá com esses quartos do andar de baixo. Os quartos D, S, D. E é aqui que vai entrar a famosa matriz de Kahigo-Kobayashi-Masawa. Essa matriz que mistura esses três quartos que oscilam entre si, quer dizer, o quarto D, o quarto S e o quarto D, nos estados de gauge, como a gente define a teoria, eles não têm massa bem definida. Quando você tem a quebra espontânea da simetria, quem tem massa, as massas não são nem do D, nem do S, nem do D, são de uma combinação de D, S e D, que eu chamo de detil, de uma outra combinação de DS e D, que eu chamo de acetil, de uma outra combinação de DS e D, que eu chamo de vetil. Então, tem três combinações diferentes que vão dar os autovalores da matriz de massa, que tem massas bem definidas. Então, esse quarto tem massa bem definida, esse tem massa bem definida e esse tem massa bem definida. Esses são os quartos físicos. Essa matriz mistura esses quartos. Então, esses quartos oscilam entre si. E essa matriz ela depende de três ângulos de uma fase. Essa fase aqui, que o pessoal chama de X. É essa fase, ângulo não quebra simetria CP, mas a fase quebra, porque essa fase é como se houvesse uma constante de acoplamento
ou parte complexa, né? É uma fase. Então, uma fase aqui, ela é alguma coisa que faz a violação. Então, é aqui, nessa fase que eu vou quebrar. Então, no modelo padrão, na teoria eletrofrágil, a gente joga toda a quebra do CP através da matriz da fase que é presente na matriz de Cavillo, Kobayashi, Pascal. E a quebra de CP eu só vou ver com esse setor. Quer dizer, a fase vem desse setor. Claro, mas a corrente é carregada. Eu vou ter uma corrente do tipo U barrado, gama mi D. Esse cara aqui tem carga 2/3, então esse cara aqui tem carga menos 2/3. O quarto dele tem carga menos 1/3. Então essa corrente carrega uma carga eletromagnética menos 1. Então a interação aqui é com W+. Então essa interação com W+, e com os quartos, posso botar o W aqui, com essa interação aqui, eu vou ver a quebra de CP. Então, estou vendo a quebra de CP no setor de quartos, assim, nas correntes carregadas. Não podem ser nem as correntes mesmo. Beleza. Agora o que você está falando é, será que eu poderia ter quebra de CP no setor vetorial? Então, faz sentido eu estou aqui. Eu estou, inclusive, olhando isso com o Léo. O Léo até deu mais aulas para vocês aqui no curso, umas 5 primeiras aulas dele, que era, pega essa teoria eletrofrágil, SO2 leve, agora a partir de 1º de janeiro essa aqui sai. Não existe simetria mais esquerda. É do Bolsonaro, agora que está se metendo até com o Enem, ele vai se meter com a teoria eletrofrágil também. Não existe SO2 esquerda, nem neutrino elétrico também. Não existe neutrino elétrico. O neutrino do centro. Tem o elétron light, tudo bem, isso está bom. Mas tem o elétron left. Não, tem o elétron central. Então tá, vamos dizer que a gente não tenha mais a simetria S2 left. Mas tem uma simetria aqui que eu vou mudar de nome para não ser preso, que eu vou chamar de isospin. Mas mantém o right não é perigoso. Então estão lá. Isso é verdade? Esse negócio está dando uma semana da física, garotos do primeiro período. Aí você fala, ó, só para falar sobre o modelo padrão, muito importante, o neutrino é uma partícula de esquerda, e a simetria fundamental da natureza, nós temos o bóson de Higgs, a partícula de Deus, ela é elétrica. A natureza escolheu a esquerda. Cacete, quem é menos informado vai pegar o telefone e dizer, ó, tem um professor aqui comunista, dizendo que a natureza é comunista. Ele vai ter que responder. Ela não dói, pode. Não voltar. Eu estou brincando, as pessoas que é só sociólogo que vai ter problema, não. Mas podemos ter certo. Sem dúvida, quando você fala de uma pessoa ignorante, desse povo, do jeito que está se colocando, né? Essa horda de ignorância, você falar que a natureza é esquerda, que a natureza, que a interação prática prefere a esquerda do que a direita, isso é mal entendido. Ninguém vai entender que é quiralidade, ninguém vai saber. Tira um alto valor mais um da matriz, gama 5, agora vai estar truncada. Aí você vai falar de música. Ela vai fazer um recital. Vou tocar o concerto para a mão esquerda de Ravel. Por que Ravel não compôs o concerto para a mão direita? Vamos te perguntar. Eu sou um teatro municipal, um pianista francês, belo concerto em sol. Concerto para a mão esquerda de Ravel. O cara não vai saber que ele compôs esse concerto para um amigo dele, que era pianista, que perdeu o braço direito na Primeira Guerra Mundial. Ele vai achar que Ravel era comunista. Ele só compôs o piano para a mão esquerda. Você entende quando a gente está falando com ignorância, os riscos que a gente corre, independente da área, né? Então, aproveitando o momento para dizer que os meninos que estão estudando física, né? A galera que está assistindo esse curso aqui, comece a moderar a linguagem quando falar de modelo padrão. Vai ter que arranjar um jeito de sobreviver sem dizer esqueralidade. Vamos lá, vamos ter que esconder. Então, voltando aqui, enquanto a gente ainda tem liberdade, a gente tem isso aqui. Aqui a gente chama de simetria hipercarga. O que o Léo está fazendo? O que a gente pode fazer? O que você não pode dizer é o seguinte: essa simetria não é veriana. Essa simetria aqui é veriana. Por que eu não posso colocar aqui um lagrangiano não linear nesse campo? Eu posso definir um F para esse campo, para esse potencial Y. Eu posso definir um G para esse potencial Y. Então você tem uma coisa não linear, que pode ser até boa nível. Você pode introduzir não linearidade no setor abeliano do modelo padrão, da teoria eletrofrágil, que é o que o Léo fez com vocês nas aulas iniciais. Acho que você está até acompanhando os cálculos, né?
Daí, aqui, nós estamos definindo tudo em função do y. Mas quando a simetria é quebrada espontaneamente, a gente sabe que esse bóson vetorial aqui, ele pode ser escrito como cosseno do ângulo de Weinberg vezes o fóton, mais o seno menos o seno do ângulo de Weinberg vezes o Z0. Então, nós vamos poder, dependendo da potência de G que eu vou colocar aqui, eu posso gerar uma quebra de paridade no setor do Z com fóton. Eu posso gerar interações fóton-Z0, que são, além de ser interações neutras, porque todos os dois são neutros, porque vértice, posso ter um vértice cúbico, né? Algo do tipo, o verso 4, sei lá, Zi. Se eu pegar uma coisa cúbica aqui, eu posso combinar Z com Z, uma derivada e fóton, algo assim. Algo desse tipo assim, Zi, Deni, Ani. Então eu gero esse vértice aqui. Esse vértice aqui, bom, só que eu vou estar gerando através do G. Pode ser que tenha alguma coisa de dual aqui, mas eu posso gerar um vértice cúbico de fóton Z0 em quebra de paridade. Então, eu estou dizendo para você que, como o modelo padrão ele é mínimo, ele não tem não linearidade aqui, no modelo padrão, você está, vamos dizer assim, sujeito, você está limitado a ver a quebra de paridade ou a quebra de CD só no setor de matéria de quartos carregados, né, quartos correntes carregadas. Agora, se a gente, justamente a ideia que a gente está tendo lá no trabalho com o Léo, é um pouco abrir essa possibilidade de que o próprio modelo padrão não é a teoria tão fundamental assim. Hoje, imagina que o modelo padrão seja uma teoria residual de uma teoria mais fundamental. Então, ele pode, dentro de uma abordagem mais fenomenológica, imaginar que eu tenho uma não linearidade no setor abeliano. E aí essa não linearidade no setor abeliano, ela pode ser uma não linearidade feita com G, com o que quebra a paridade. E aí eu posso descobrir uma quebra de paridade nos vértices anômalos entre o fóton e o Z0. No LHC, quer dizer, tanto o Atlas como o CMS, tem digamos assim, um lugar especial, quer dizer, na agenda do CMS e do Atlas, tem assim, um espaço para busca, né, o estudo de vértices anômalos. Vértices anômalos, trivértices, quadrivértices. Vértices anômalos que misturam Z com A, vértices quadrivértices que misturam ZZ com AA. Então você tem 4 campos de rede, 4 partículas neutras tendo interação. Né? E aí vai aparecer uma mistura da interação eletromagnética com a interação frágil. Então você pode dizer, talvez no setor de fótons que está levantando, sem precisar recorrer à matéria carregada, eu consigo encontrar violação de paridade. É isso que a gente está tentando olhar justamente para abordar uma dessas questões. Você está falando. Agora, claro, esse não é o modelo padrão, esse é o modelo padrão já estendido pela não linearidade. Mas o modelo padrão em si não tem como ele gerar quebra de paridade no setor de vetores. Certo? Isso que eu estou querendo dizer. Esse essa coisa aqui fica diferente do campo elétrico. Você tem que abrir cada um deles e fica fifi. Isso, exatamente. E aí o A, você trabalha dessa maneira, né? Exatamente. Certo? Então, mas a pergunta faz sentido. É que a gente está, assim, limitado ao modelo padrão. Aí a gente não vai ver. Mas assim, a gente sabe que hoje em dia, justamente, tudo que se busca são possíveis extensões do modelo padrão, a partir de uma física mais fundamental. Né? Certo? Então vamos lá. E você mantém ali o G, a massa, o rígido. Faz o normal. Não bota não linearidade. Só bota, a única coisa que a gente está fazendo assim, de diferentezinho é botar a não linearidade no setor abeliano. E daí bota tipo esse. Isso. Heisenberg. Isso, olha Heisenberg, pode ser Bornini, exatamente. No caso que a gente está olhando, a gente está deixando ainda geral, para ver até onde a gente pode ir com a discussão geral. Depois a gente pode pegar um modelo mais particular. Essa criação do quebra de qualidade é uma coisa interessante, justamente para tentar buscar o modelo padrão. Claro. Isso tudo é bem-vindo, porque o LHC agora vai parar 2 anos, quer dizer, volta basicamente em 2020, né? Vai ficar 2019 todo parado, mas não deve voltar. Segundo que eu ouvi falar, conversando com os colegas aqui do CBPF, que são das colaborações, eles falaram que provavelmente vai voltar lá para junho de
de 2020. Vai para agora em dezembro. Vai para agora em dezembro. Aí vai fazer o upgrade, mas tem muito dado extraído. Então, não foi nem analisado. Então, isso aí já pode trazer alguma coisa nova. Vamos ver agora para o Run 3, né, para o Run da década de 20, aí a questão é propor novos experimentos. Né? Por exemplo, e eles aceitam. Eles aceitam até de ensino médio. O LHC criou um programa, que até eu estou fazendo com um grupinho de meninos, 9 meninos do Pedro II, que é o seguinte, é um projeto que já não é a primeira versão, não, já teve duas versões desse tipo. Eles abrem para professores, né, e estudantes do ensino médio apresentarem um projetinho de física que pode aproveitar uma vaguinha lá no LHC e fazer uma medida. O ano passado, o grupo que ganhou foi um grupo muito bonito. Eles fizeram um teste da relatividade especial usando os experimentos do LHC, a escola que ganhou. Então, aí, eu nem sabia disso direito, assim, eu vi, mas não levei em conta, mas o pessoal do Pedro II procurou uma garotada, então eu estou fazendo as aulas aos domingos aqui. E a gente está estudando justamente não linearidade, a gente vai tentar montar um modelinho, mudar uma tentativa de uma medida de algo não linear no LHCb, no ALICE. Eu estou querendo ver se faço no ALICE, porque o ALICE é o plasma de quarto blue, é onde você tem os campos magnéticos mais intensos. Você tem campo magnético no ALICE, no plasma de quarto blue, você produz campo magnético na faixa de campo magnético de uma magnetar, 10 a 9 Tesla. E aí, com isso, você pode provavelmente estar já no linear que rompe a linearidade. Então a gente está vendo isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o LHC aceita projeto. Não, esse aí é uma competição. Você pode ser 9 estudantes de uma escola e eu estou fazendo com um professor de lá. Se tiver alguma premiação, quem vai ao CERN são eles. E aí, quer dizer, o professor e mais os alunos ganham viagem ao CERN e ficam lá uma semana. Sabe? Então, eles abriram isso no ano passado na escola, eu acho que foi na escola da Holanda. Mas assim, o LHC, se você, por exemplo, tem um modelo não linear, quer fazer uma medida, verificar quebra de paridade, por exemplo, no setor vetorial, justamente nessas colaborações que estão buscando esses vértices anômalos, eu acho que essa busca, esse projeto seria bem-vindo. Porque no LHC funciona assim, você apresenta o teu modelo, vamos dizer assim, apresenta aquilo que você quer medir, exatamente qual é o teu problema, e aí manda para lá, aí tem aquelas reuniões e eles analisam todas as coisas que estão chegando, porque eles estão buscando física além do modelo padrão. Então, quer dizer, isso aí seria uma proposta de uma física além do modelo padrão. Então, às vezes, assim, essas ideias são bem-vindas, porque eles estão precisando disso também. Né? Eu não sei, assim, depois da medida do espalhamento luz-luz, né, que aconteceu em março de 2017, né, não sei o quanto, assim, tem gente lá fazendo não linearidade, mas aí é uma coisa que é legal. O cara pode propor um modelo, como você está falando, mandar para lá e se eles colocarem na agenda dos experimentos, quer dizer, certo? Então tudo isso é bem-vindo, estou falando. Aqui é o seguinte, vamos pegar a componente zero. Que é a componente que dá a chamada lei de Gauss. Existe alguma coisa de experimento de fotos de zero? Então, trivértices anômalos. Isso que eles chamam de trivértices. Isso que eles chamam de Mas eles trivértices. pegam lá no loop, né? Ou não por teoria efetiva. Você pode fazer uma abordagem por meio de teorias efetivas. Pode pegar por efeito de loop ou por abordagem de teoria efetiva. Aí você tem vértices cúbicos, né, de Z0 com fóton, que preservam as simetrias, né, mas que não estão no modelo padrão. Aí você vê o quanto esses vértices podem, por exemplo, afetar o decaimento do Z0. Porque eles medem, por exemplo, o decaimento do Z0. Vocês já mediram isso? Não. Isso aí quer dizer, tem resultado. Aí o que você consegue hoje são bounds. Qual é o valor máximo que essa constante de acoplamento, fóton Z0 pode ter? Então, o que eles estão tentando tirar é restringir as regiões de parâmetro, né? Mas assim, não tem uma medida limpa ainda não. Isso está na agenda. O Atlas e o CMS estão fazendo isso. Tem tanto trivértices anômalos quanto quadrivértices anômalos. E tem trivértices e quadrivértices que não incluem só o fóton e o Z0, inclui o Higgs também. Porque o Higgs é neutro também. Então você pode ter uma interação Higgs neutro, fóton, Z0. É um trivértice anômalo. Ou Higgs neutro, fóton, Z0. Você pode ter vértices puramente neutros envolvendo fóton. Isso tudo, a lista de quadrivértices é imensa. Eu acho que tem, se eu não me engano, a tabela que eu já vi de vértices, de quadrivértices, tem uns 18 possibilidades. A tabela de trivértices é mais restrita, tem 4 possibilidades só. Tá? Aí você vai ver se... Mas mesmo quando você bota na dentro,
Você disse que o Higgs, essa coisa do zero, com a teoria efetiva. Isso. Mas mesmo assim não é perigoso o Higgs, tá? O fóton? Como é que fica? Perigoso como? O Higgs? O Higgs interage com o fóton, daí mata o fóton. Não, tá, certo. Essa interação, ela não é uma interação. Esse já é o Higgs, isso aí já é depois da quebra de simetria. Você não vai, se você quebrasse, porque você não está pegando o Higgs original, você está pegando depois da quebra da simetria, aquele Higgs que sobrou ali, já é a teoria como fóton de massa zero. Então aquele Higgs que está ali naquele triverso, ele não vai dar massa para o fóton. Quer dizer, você faz a teoria efetiva em cima da fase de simetria quebrada. Então, você não tem mais chance de quebrar de novo a simetria e deslocar o campo de Higgs, não. Tá certo? Tá? Então, vamos lá. Pegando a componente, nessa aula. Então, a gente está aqui, mas é bom, essas discussões são boas, porque a gente amadurece as ideias também, né? Então, aqui é zero. Então, quer dizer, vamos ter o seguinte, qual é essa equação? Isso aqui é zero. Então, isso aqui só pode ser I. Só estou colocando isso porque vai haver uma simplificação, então vai ficar assim, DI, DL, DF. Aí fica assim, ó, F e zero. Vou colocar assim, mais DL, DG, F tio e zero. Isso aqui igual a J0. Então, o que a gente define como a densidade de carga. Vamos ficar carga externa. Então, agora, aí lembrando das nossas associações, traz esse I0, ele desce menos I0, mas aí eu troco I com zero e fica zero fica positivo. Então eu posso escrever, abaixando esses dois I's aqui, vem um sinal negativo por causa do I. Mas aí eu troco zero com I. E aí aqui fica zero. Então, ó, isso aqui é o nosso famoso campo elétrico. Isso aqui é a componente I do campo elétrico. E o dual 0I é a componente I do campo magnético. Então essa equação fica assim, ó, divergência, só para lembrar, divergência de DL, DF, e aí aqui fica o campo elétrico, mais DL, DG, e aqui fica o campo magnético. Isso igual a rho. Então é isso aqui que nós chamamos de campo D, como se fosse o campo do deslocamento. O deslocamento elétrico, que vai envolver, vamos dizer, a polarização. Tem uma polarização aqui do vácuo, né, que está embutida na não linearidade. Então essa equação, então só para lembrar, deixa eu escrever então aqui essa equação aqui, para guardar aqui, depois a gente vai fazer uma associação que vai simplificar a vida. Então vai ficar divergência de D igual a. Lembrando então quem é D. Só para lembrar. Tá? Quem é D? D para nós é derivo lagrangiano em relação a F, que é uma operação simples, uma derivada simples, né? E aí aqui dá o campo elétrico. E derivo lagrangiano em relação ao G, quando houver G, e aqui fica o campo magnético. Esse é o nosso campo elétrico. Certo? Depois, claro, tem a outra equação que é rotacional de E igual a menos dV/dt, isso aqui não muda, as equações, né, que são identidades, então vamos só para cá, confusão. Divergência de D igual a zero. Agora vamos fazer a equação do campo magnético. Assim, só para evitar confusão. Vamos fazer agora a componente I dessa equação. Então, quando nós pegarmos a componente I, aqui DI, FBI. Aqui F2, BI. E aqui JI, né, que é a nossa corrente. Beleza. Agora, claro, esse índice I pode correr um pouquinho mais. Ele vai ser D0, DL, DF, F0I, mais DL, DG, F0I. Agora vamos para a parte espacial, mais DJ, DL, DF,
Aí aqui eu faço a mesma história de sempre. Esse 0i aqui, ele vai descer 0i, só que com sinal negativo. Vamos deixar assim, para quem quiser copiar, para não trabalhar. Então agora vamos começar a descer os i. Aquele 0i, ele desce menos 0i. Então isso aqui é menos f0i. E esse carinha que desce menos f til 0i. Esse cara aqui, como é índice espacial, ele desce FJI, os dois são espaciais, então não tem troca de sinal. E aqui também, os dois são espaciais, também não tem troca de sinal. Perfeito. Vou apagar aqui. Agora, o que a gente está observando aqui? Esse termo aqui, ó, é exatamente isso aqui. É DL, DF menos EI, DL, DG menos DI, que o F til 0I é o campo magnético. Aqui é o campo elétrico, aqui é o campo magnético. Mas vem tudo com sinal menos. Então esse termo aqui todo, ó, ele é menos derivada temporal do campo do deslocamento elétrico. Faz exatamente esse T aqui. Agora aqui, a gente sabe, FJI é menos epsilon J I K VK. E o F til JI é epsilon J I K EK. O dual vai em D. E D, esse aqui, no dual, o D vira menos zero. Então o sinal menos desaparece. Tá? As identificações são essas. Agora, esse termo aqui, ele está me dando, esse que eu tenho aqui, menos, vou botar aqui. Esse termo aqui vai ficar só para fazer passo a passo. Então esse termo aqui vai ficar epsilon J I K, posso botar esse J e K para fora, epsilon J I K, epsilon J I K. Aí vamos ter assim, DJ, PL, DF, BK. E aí aqui vai ficar mais, aqui tem um menos, né? Tem um menos que veio do epsilon, mais epsilon J, bom, esse cara já botei para fora, mais DLDG, isso igual a corrente JI, certo? Então, agora fazendo essa corrente JI com índice em cima, ela corresponde exatamente à corrente euclidiana J flecha. O J no espaço euclidiano é justamente o J por variante com índice em cima, J contra variante, é isso aqui. Então do lado direito eu já tenho a corrente J. Então, agora aqui, só para poder ficar a ordem do produto vetorial, JK, eu vou trocar o I com o J. Então, isso aqui vai ficar menos IJ. Porque a ordem do I com o J aqui, só por isso. E aí agora eu vou trazer esse sinal menos aqui para dentro. Menos, e esse aqui fica menos. Então, ó, eu estou vendo alguma coisa aqui. No caso de Maxwell, o lagrangiano é F. Então, a derivada de L e F em relação a F, no caso de Maxwell, é 1. Aí o lagrangiano de Maxwell é justamente F. Então, DL e DF é 1. Então, isso aqui fica exatamente o termo que é o rotacional de B, componente I. Então, eu vou identificar esse carinha aqui como aquele, em vez de chamar de vetor campo magnético, intensidade magnética, o H, chamar isso aqui de um HK. Então, vamos definir um campo H. Primeiro a gente define o campo de deslocamento elétrico e o vetor de intensidade do campo magnético. Esse H para nós é definido assim, DF, campo magnético B, menos DLDG, campo elétrico E. Certo? E aí, essa equação ficou rotacional de H vamos aqui dar justamente
justamente o corpo rotacional de H componente I, igual a corrente de deslocamento, ddt dt, mais, que é tipicamente a equação de Maxwell, né? Quando a gente tem campos em presença de um meio material. A gente define o H e o D. Então esse aqui é o vetor de deslocamento elétrico e esse aqui é o vetor de intensidade do campo magnético, ou indução magnética, que parece. Esse aqui é o campo magnético e esse aqui é o vetor de indução magnética. Então a gente consegue fazer essas associações. Então as equações de Maxwell adquirem uma forma muito limpa, né? Divergência de D, em termos de D e de H, fica as equações de Maxwell tradicionais. Aqui não, aqui é E e B. Agora, claro, que a relação entre D, H e A e B podem ser relações muito complicadas, vai depender dessa não linearidade. Mas então a gente sabe isso aqui. Então, esse é o primeiro ponto. Então, é sempre mais prudente a gente escrever, né? Só por que eu estou chegando a isso? Chegar a uma expressão bem simples da energia, né? Do tensor de energia e momento. Também, lá nas aulas de outros cursos, eu não sei se foi desse curso, o Léo fez na aula do curso dele, ou algum curso nosso aqui do semestre passado, onde a gente tem que estudar eletrodinâmica não lineares, a gente deduziu, acho que foi no curso passado, de eletrodinâmica, a gente deduziu a expressão geral do tensor de energia e momento para um caso não linear qualquer. Então, o tensor de energia e momento, vamos escrever aqui, o tensor de energia e momento, não linear geral é esse aqui, é simétrico, θ, mi, k, θ, mi, ele é definido dessa forma, exatamente o tensor de energia e momento. dL, dF, dL, dF, F de I, F de K. Isso é quando, José, você acha que ela é a mesma para 4 campos, assim, se não pelo seguinte, porque essas aqui, elas, para 4 campos, você está usando os potenciais. E tudo isso aqui foi deduzido para os campos F e I. Então a gente pode adaptar isso aqui para o caso dos 4 campos. Isso aqui é um exercício importante que pode ser feito. Pode pedir o Washington ou para fazer isso. Quer dizer, tentar adaptar essas expressões para o caso dos 4 campos, né? Mas aí lá são os potenciais e não os campos vetoriais. Os campos em si, os tensores de intensidade dos campos, tá certo? DLDG. F de I, F de K. E aí aqui o famoso menos delta de mi kappa F de FG. Então isso foi deduzido em cursos anteriores, né? Nos nossos cursos de eletromagnetismo. Eu acho também que o Léo deve ter feito isso nesse curso aí, nas aulas iniciais do curso. Mas isso não fez, isso aí está feito nos cursos do professor global de eletromagnetismo de. Nós somos 2018, né? 2017 e 2016. Então, esse é o tensor de energia e momento. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Vamos chamar esse tensor aqui, então, daqui saiu o D e daqui saiu o H. Vamos chamar esse tensor aqui, então, de um tensor, assim, só para manter, tipo assim, D mini. Vamos colocar assim. Então, as equações de Maxwell, né? Do caso não linear, elas adquirem essa forma assim, D mini igual a J mi e D mi. Colocando agora em forma covariante, F de mini igual a zero. Onde a gente já sabe, então. D, 0i, eu identifico com o campo D. E o B e J eu identifico com menos epsilon I JH HK. Onde o D nós sabemos quem é, está dado ali em cima, e o H também nós sabemos quem é, está dado ali embaixo. Então essas são as equações de Maxwell, tá? Então, feitas essas identificações, o tensor de energia e momento fica assim. Θ, mi, kappa. Olha só, eu fatório isso aqui. Posso botar esse carinha aqui, fazer assim, ó, tirar esse F mi kappa daqui, isso aqui, botar
esse parênteses aqui e botar aqui o F nicado. Não mudei nada, só botei, evidenciei o F nicado. E aí o que está entre parênteses é exatamente o nosso D', D' vezes o F nicado, menos delta nicado L de FG. Certo? Então, as definições estão dadas aqui. E aí a gente pode ver, então, quer dizer, a gente tem uma expressão que é bastante simples, né? Mas agora a gente pode, se quiser, escrever isso tudo aí em função de LH. Então já vai ficar com o seguinte, ó, θ e K. Então eu vou pegar aqui a componente θ00. Componente θ00, ela fica assim, D0 Mi FI0. Assim. Menos delta 00, que é o 1, menos o lagrangiano. Então, θ00. Então, D0I, só pode ser I, vai ficar D0I FI0. Componente 00, né? Que eu vou pegar 00, então 00 menos, então a gente chamou isso tudo aqui de D, né? D', tá certo? Isso tudo aqui para nós é um D', tá certo? Ficou desse jeito. Menos então o lagrangiano L, que é o lagrangiano L de FG. Então a gente vai ter aqui, então vai ficar isso aqui menos o L. Então, θ00, a gente pode botar os dois em cima, se quiser. Então vai ficar o D0I, eu vou descer. D0I, aí desce o sinal negativo, e quando eu trocar aqui, também eu posso trocar algo aqui, fica outro negativo. Então eu posso escrever isso aqui como D0I, e aqui o F0I. Menos, né, o L de FG. D0I é o nosso D, então fica D escalar L. E menos o próprio lagrangiano, né? Escalar L. Claro, o lagrangiano, né, nós não sabemos exatamente quem é, né, vamos pensar assim. Se a gente quiser, se a gente queira relacionar, o que eu posso fazer para tentar relacionar o nosso lagrangiano, né, pelo nosso campo magnético, ele ficou definido, eu apaguei ali, mas ele era DL, ele era DL, DF, vezes B, é isso? Então, o nosso HK, BK. É porque o setor, aqui, né, que for pegar a componente 00, estou pegando só os zeros aqui, então eu sou confinado a esse I aqui. Então, no caso de Maxwell, né, só para lembrar aqui do caso de Maxwell, no caso de Maxwell, D é o próprio E, então isso aqui fica um E2, no caso de Maxwell, né? E o lagrangiano de Maxwell, ele é menos o quarto de F', então isso aqui dá menos um meio de E2 menos D2. Então, só para lembrar, Maxwell é isso aqui, o D é o próprio E, porque DF é 1.
Aí o Lagrangiano de Marx, que é menos um quarto de F min e F min, é um meio de A2 menos D2. Então isso aqui fica um meio de A2 mais um meio de D2, que é justamente a energia no caso de Marx. A gente pode escrever dessa forma, assim, só para reconstituir, né, o caso de Marx. Agora vamos ver se a gente pode fazer alguma outra coisa aqui. Seria tentar ver se a gente já consegue relacionar, quer dizer, já colocar tudo diretamente aí. Quer dizer, esse Lagrangiano, se a gente escrever no nosso B, pudesse escrever o nosso Lagrangiano, ele depende de F de G, a gente tem que deixar assim, desse modo. Pelas equações de campo, eu não consigo simplificar mais, as equações de campo se tiver no vácuo, tudo bem, né? Porque, claro, eu fiz, desculpa, não botei aqui, mas esse tensor de energia e momento aqui é conservado. Quer dizer, de θ min, né, ele é igual a zero no vácuo, se não tiver o J. Quando tem o J, né, o que aparece aqui é a conservação, quer dizer, quando tem o J ali, né, quando tem a corrente, vai aparecer aqui que o J escalar é a dissipação da corrente com o campo elétrico. A gente não toca esse tensor de energia momento aqui, é conservado se nós estivermos escrevendo as equações de Marx no vácuo. Vou colocar aqui então para interpretar as equações de Marx. Mas eu acho que eu tenho aqui nas nossas notas, a gente fez, eu acho que no caso, perdão. No caso geral é isso aqui. dmi θ i igual a JI Então, se eu quiser tirar a equação de conservação de energia em momento não linear, ela sai assim. Quer dizer, o tensor de energia em momento não linear é esse que está aqui em cima, tá? A equação de continuidade é essa. E presença, vamos botar aqui, presença dessa corrente aqui. Então, isso aqui. Esse termo aqui justamente é o termo da interação com corrente. Quando eu pegar a componente zero aqui, né, pegar a componente μ igual a zero, então vou pegar aqui a equação de conservação da energia e vai me dar o vetor de Poynting. Tanto a energia quanto o vetor de Poynting saem daqui a componente 0, 0 e a componente I0. E aí quando isso aqui for zero, isso aqui vai me dar a interação da corrente com o campo elétrico. Vai ficar menos J escalar E. Menos J escalar E para nós. No caso, né, do I igual a zero. Aquele termo justamente da dissipação. Então, isso aqui é geral, vamos dizer assim, isso aqui é geral. Só queria ver se a gente poderia, né, escrever, simplificar um pouquinho mais, porque quando a gente escreveu aquele D escalar ali, e quando a gente escreveu o nosso Lagrangiano do plano geral, é interessante se a gente pudesse gerar alguma informação a mais do campo magnético, mas eu acho que se nós não tivermos o G, teria só aquilo ali, né? A gente definiu o nosso D0I, sai da equação de Maxwell, né? É todo esse conjunto aqui, DL, DF, mais DF, GF, então isso aqui é o que sai da equação de Maxwell. Então, demite isso aqui. Então, a gente identificou esse campo dessa forma, certo? A equação de Marx fica assim, e aí a gente identificou esses campos aqui desse jeito. Eu acho que é o máximo que a gente pode simplificar. Se a gente quiser tirar o vetor de Poynting, então, é só pegar a componente I0. Então, pega I0. Então, a gente viu que com essa equação aqui, a gente reconstitui o caso de Marx por o meio de A2 mais P2 para energia. Então, isso aqui é identificado como a densidade de energia, e depois a gente tem aqui o
θ I zero. O nosso θ I zero, então esse pedaço agora aqui já não contribui. O delta de zero vai ficar aqui dmi b I mi f I zero, né? Botando, apaguei aqui, né? Mas é d I zero f zero k. Então k é zero. Então isso que esse termo aqui é zero, termo do delta. Então isso aqui dá para nós. Vamos pegar o I zero. Não vai poder, vai ficar F0, 0, vai ficar DIJ, FJ0. Então isso aqui, então a única coisa que como isso aqui é zero, isso aqui só pode ser índice espacial, então isso aqui só vai ser índice espacial. Aí tudo bem, esse DIJ desce, DIJ, e aqui fica FJ0, que eu vou escrever como sendo F0J com sinal menos, então. Tá? Porque o sinal menos que eu troquei a ordem do zero com J. Aí o DIJ, nós vamos associar a menos, a gente chama de associado lá, é menos F de JK, então vai ficar Epsilon I JK HK, e o F0J é o campo elétrico componente J. Então isso aqui fica vetor H componente I. Certo? Então, o que nós identificamos com o nosso vetor de point, vamos botar θ I0. Nós identificamos com o vetor de point, o vetor S, ele é vetor H. Que no caso do Maxwell é vetor V. É vetor H. Isso é geral. No caso do Maxwell, devido à definição do nosso H, DL, DF é 1, e aí fica 1 vezes V, tá bem? Então, no caso de Maxwell, o H é igual a B. Então, a gente pode aproveitar, né, vamos dizer, basicamente o caso maxwelliano só trocando B com H. Quer dizer, no caso da energia, é esse termo aqui. Aí eu acho que bom, aqui o caso do depois de tensores de tensões, quem quiser tirar, tira o θ e J, que é o termo chamado tensores de tensões. Então, isso eu queria chamar a atenção, porque simplifica, né? A gente tem um tratamento assim, mais unificado, porque quando a gente define tudo em função do campo D e do campo H, as equações de Maxwell ficam muito simples, né? E também a própria discussão da energia do momento fica assim. Só lembrando, então, né, o cuidado que a gente tem que ter, porque quem é H e quem é D. H e D podem ser expressões complicadas de termos H e D, desculpa. D.